Antes de embarcarmos nesse assunto, é fundamental entender o que é essa presença constante em nossas vidas: a ansiedade. Cientificamente, a ansiedade é a resposta natural do nosso cérebro diante de situações percebidas como ameaçadoras. É como um alerta interno, um sinal de que nosso organismo está se preparando para enfrentar desafios. Agora imagina isso como uma dança, onde os neurônios estão sincronizados em passos cuidadosos. O coração acelera, os sentidos aguçam, tudo em um esforço para nos proteger. Essa é a ansiedade, a bailarina intrépida em nosso palco cerebral. E aqui no palco da minha vida, permitam-me compartilhar uma breve história pessoal. Havia um tempo em que a ansiedade era como uma tempestade constante, obscurecendo a clareza do meu pensamento. Cada passo adiante parecia pesado, carregado pelo peso do desconhecido. No entanto, foi nesse turbilhão de emoções que encontrei minha conexão com muitos de vocês aqui. Não éramos apenas espectadores da dança, éramos companheiros de jornada, pois todos nós sentimos ansiedade, uns mais que outros, e todos nós navegamos nas marés incertas da vida. Compartilho isso não como uma pessoa distante, mas como alguém que já dançou nos mesmos compassos, sentiu as mesmas dúvidas, as mesmas dores. Então, enquanto exploramos os enredos da ansiedade, lembrem-se de que você não está sozinho. Estamos todos aqui, lado a lado, aprendendo a transformar essa ansiedade em uma força que nos impulsiona para a grandeza. A ansiedade não é apenas uma barreira a ser superada, mas uma ferramenta intrépida, uma chama que pode moldar nosso destino. Em minha própria jornada, percebi que a ansiedade não era apenas um fardo, mas um chamado para a autenticidade. Ela sussurrou em meus ouvidos, desafiando-me a explorar o significado subjacente às minhas inquietações. Foi como se cada palpitar do coração dissesse: há algo mais que você busca, algo que transcende o superficial. É nesse momento que a ansiedade se torna nossa aliada, uma guia no labirinto da vida. Ela nos empurra a questionar, a buscar significado além da superfície. Conecta-se intimamente com nossa busca por propósito, como se cada batida do coração ecoasse a pergunta: qual é o propósito da minha existência? Assim descobrimos que a ansiedade não é uma inimiga, mas uma mentora inesperada. Ela nos desafia a nos aprofundarmos, a encontrarmos um propósito que transcenda o medo. Ao aceitar esse convite, transformamos a ansiedade de uma sombra indesejada em uma luz que ilumina o caminho para a grandeza. Lembrem-se, meus amigos, cada momento de ansiedade é uma oportunidade de crescimento, uma chance de descobrir o verdadeiro significado de nossas vidas. Em vez de resistir, abracem a dança, pois é nesse movimento que encontramos a grandeza que reside dentro de cada um de nós. Agora, enquanto caminhamos por esse salão de reflexões, permitam-me compartilhar uma visão única que transformou minha relação com a ansiedade. Vejam, a ansiedade não é apenas uma testemunha passiva, mas um catalisador para a busca incansável do conhecimento e da excelência. Quando olhamos além das camadas superficiais da ansiedade, descobrimos que ela é como um fogo sagrado, um impulso interior que nos incita a buscar respostas, a compreender as complexidades do mundo ao nosso redor. Foi no calor dessa busca que encontrei uma conexão mais profunda comigo mesmo e com o vasto oceano de conhecimento que nos cerca. A ansiedade, nesse contexto, torna-se o combustível que alimenta nossa sede por aprendizado. Ela nos impele a questionar, a desvendar os mistérios que nos inquietam. Cada palpitar ansioso é uma batida de curiosidade, uma chamada para explorar territórios desconhecidos. E como transformamos esse fogo interior em motivação para conquistas grandiosas? Aqui estão alguns conselhos práticos, meus amigos. Aceitem a ansiedade como um sinal de que estão prestes a entrar em território inexplorado. Transformem o medo em curiosidade. Questionem incessantemente e busquem respostas. Definam metas alcançáveis, transformando a ansiedade em um guia para o progresso. Cultivem uma mentalidade de aprendizado contínuo, abraçando cada desafio como uma oportunidade de crescimento.
Assim, ao invés de resistir à ansiedade, convidem-na para a jornada. Deixem-na ser a chama que ilumina o caminho para a excelência. Quando compreendemos a ansiedade como uma aliada na busca do conhecimento, transformamos desafios em conquistas e cada batida ansiosa em um passo em direção à grandeza. Enquanto exploramos os bastidores da ansiedade, permitam-me compartilhar algumas histórias de almas notáveis que transformaram suas próprias tormentas em triunfos. Essas são as narrativas que ecoam através do tempo, mostrando-nos que a ansiedade pode ser a matéria-prima da grandeza. Vamos começar com um nome familiar, o visionário Walt Disney. Antes de criar o mundo mágico da Disney, Walt enfrentou inúmeras adversidades e rejeições. Sua ansiedade não o paralisou, mas tornou-se o impulso para perseguir seus sonhos. Cada obstáculo foi transformado em oportunidade. E a ansiedade, antes um desafio, tornou-se a força propulsora para criar um legado duradouro. E não podemos esquecer da renomada autora J.K. Rowling, cuja jornada de ansiedade e superação é como uma narrativa de suas próprias obras. Antes de conquistar o mundo com Harry Potter, J.K. Rowling enfrentou momentos de profunda ansiedade e incerteza. Essa experiência moldou não apenas seus personagens, mas também sua própria jornada de crescimento. Essas histórias, meus amigos, não são contos distantes, mas mapas que indicam que mesmo nas tempestades da ansiedade, há uma bússola interior que nos guia para a grandeza. Cada uma dessas figuras transformou o peso da ansiedade em asas, voando para alturas que poucos ousariam sonhar. Quero convidar cada um de vocês a mergulhar nas águas da sua própria ansiedade. Não como um oceano tempestuoso a ser evitado, mas como um tesouro submerso esperando ser descoberto. Quando olhamos para dentro, muitas vezes encontramos marés agitadas de preocupações, dúvidas e medos. É nesse momento que convido vocês a desafiarem a perspectiva. Vejam a ansiedade não como um obstáculo, mas como um solo fértil para o crescimento. Perguntem-se: o que minha ansiedade está tentando me dizer? Cada batida ansiosa é uma mensagem codificada, uma oportunidade para entendermos a nós mesmos mais profundamente. Não resistam a ela, convidem-na para a conversa. Quero ouvir as suas histórias, as suas jornadas pelo labirinto da ansiedade. Nos comentários, compartilhem suas experiências, as descobertas que fizeram ao enfrentar esse desafio. Sejam faróis para outros navegantes nas mesmas águas turbulentas. À medida que nossas palavras dançam para o fim desta jornada, quero deixar-lhes com uma verdade fundamental. Somos todos arquitetos de nossa própria transformação. Cada batida ansiosa, cada momento de incerteza, são pedaços do quebra-cabeça que compõem a grandiosa tapeçaria da nossa existência. A ansiedade, longe de ser uma sombra indesejada, é uma luz interior que nos guia pelos corredores do autodescobrimento. Vocês, meus amigos, são os heróis de suas próprias histórias. Cada desafio, cada batida ansiosa é uma oportunidade de crescimento. Vejam-se não como vítimas da ansiedade, mas como artífices capazes de transformar o caos em cosmos. A capacidade de transformação pessoal está em suas mãos, como uma paleta diante de um pintor destemido. Abram-se para as cores vibrantes da autenticidade, pincelem a jornada com coragem e aceitação. Cada passo na direção da compreensão é um passo em direção à grandeza. Que a ansiedade seja o alicerce sobre o qual construímos nossas fortalezas interiores. Que cada desafio seja uma oportunidade de esculpir o mármore da nossa própria essência, moldando a grandiosa obra de arte que é a vida. Saibam, meus amigos, que vocês são mais fortes do que imaginam, mais resilientes do que a ansiedade tenta sugerir. Transformem cada suspiro ansioso em um manifesto de coragem. Vocês têm o poder não apenas de superar, mas de transcender. Então, sigam adiante com a certeza de que a ansiedade, quando abraçada com coragem, pode ser a chama que ilumina o caminho para uma grandeza que ultrapassa qualquer horizonte. Vocês são os maestros de sua própria sinfonia e que ela ressoe com a melodia inigualável da transformação pessoal.
Lembre-se, conhecimento é poder, e esse poder agora está em suas mãos. Você é capaz de moldar sua narrativa.